A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início a este culto à distância, mas com toda a reverência. Vamos cultuar ao Senhor como se estivéssemos ali na nave da igreja para esta celebração, para este culto ao nosso grande Deus. E nesse primeiro ato deste culto, eu quero iniciar com um poema, O Eco, de Joia Júnior. O que posso fazer se a vida, a glória, faz-ma na rotineira? A ilusão não muda, é sempre a mesma. Que fazer se o prazer é sempre essa utopia de um minuto feliz? A maior alegria é ligeira, é fugaz, como uma gargalhada. Inunda a sala e cessa, e volta para o nada. Que fazer para ter alguma recompensa? Mecânica e fatal, o eco responde: pensa. Pensar. Como pensar? Perder a mocidade no egoísmo sem razão desta inutilidade? Pensar apenas não teria acaso um fim? Pensar, pensar, pensar. De mim e para mim? Esgotar a existência em um plano ilusório, sozinho usufruir da paz de um escritório? Quero menosprezar a vida dissoluta. Mecânica e fatal, o eco responde: luta. Lutar. Por que lutar? Ver bandeiras ao vento, tambores, clarins, galhões e fardamentos? Ver o sangue a jorrar em vis revoluções? Ver Césares, Pompeus, Filipes, Napoleões? Lutar. Por que lutar? Se a glória que embriaga tem o brilho na aurora e no poente se apaga? Quero mais, muito mais. Quero a brasa que inflama. Mecânica e fatal, o eco responde: ama. Amar. Amei a vida, e a vida é tão ingrata, traz o pó que alimenta o micróbio que mata. Não, de modo nenhum permaneço na teima. A fogueira que aquece é a mesma que queima. Amar. De que nos vale amar, se o amor é vário, se o beijo tem sequência as dores do Calvário? Quero fugir do mundo e procurar a calma. Mecânica e fatal, o eco responde: alma. Alma. Quando escutei essa palavra, quando meditei, vi que havia uma força operando além da compreensão. Vi que o meu ódio acerbo era a minha impotência ante o manto do Verbo. Quando, porém, notei que a paz ao refulgente está em nós firmada, algo puro, inerente ao nosso próprio ser, chama viva e sagrada, que opera no interior, sem depender de nada. Alma. Quando notei que em meu corpo carnal morava um universo, uma essência imortal, entreguei-me a Jesus e, firmado em seu nome, na vivificação, matei a minha fome. Pensei sobre pensar em seu reino, lutei sem medo da derrota ao lado do meu rei. Amei os meus irmãos. E agora em mim revive a encantadora voz do eco, bradando: vive. Deus querido,
É o Senhor que vivifica o nosso interior, o nosso espírito. É esta comunhão com o Senhor, é esses momentos em que paramos, detemos nos afazeres, nas coisas de entretenimento, nos devaneios, nos pensamentos. Paramos, Pai, como neste momento, para prestar culto ao Senhor, este momento solene em que os filhos do Senhor têm esse encontro juntos para prestar este culto, adorarmos ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor e falarmos com o Senhor em oração e ouvir a voz do Senhor neste culto, através do irmão Giovanni. E também, ó Deus, com este louvor, que segue logo ao fim desta oração. Portanto, Deus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que os ouvidos espirituais, os olhos espirituais de todos os irmãos da Igreja Verdade Bíblica e tanto quantos ver este culto online, possa ser abençoado, receber o toque do Teu Espírito e vida nova em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus, Pai, que nós damos abertura neste culto. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Santo, Santo Rei, aleluia. Me amou naquela cruz, isso é que é amor. O céu escureceu, rocha se partiu, quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Oh, 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 oh. Seu amor é tudo. Oh, 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 oh. Cantamos, cantamos. Oh, 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 oh. Aleluia. Santo, Santo Rei, aleluia. Me amou naquela cruz, isso é que é amor. O céu escureceu, rocha se partiu, quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Oh, 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 oh. Seu amor é tudo. Oh, 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 oh. Cantamos, cantamos. Oh, 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 oh. Seu amor é tudo. Oh, oh, oh. Graça e paz, irmãos. Igreja Evangélica Verdade Bíblica. Vamos falar sobre o novo nascimento. Qual é o significado de ser nascido de novo?
Vamos falar aqui sobre Nicodemos, né? A palavra de Nicodemos que está em João 3. Nós vamos falar, Nicodemos era totalmente uma pessoa instruída de acordo com a teologia judaica, né? Ele é mestre em Israel e um rabino judeu, membro do Sinédrio e um dos homens mais ricos de Jerusalém. Então, Nicodemos veio até Jesus, testificou de Jesus, defendeu Jesus, né? E através dos sinais que Jesus fazia, Nicodemos foi falar com Jesus uma coisa que incomodava ele muito, né? Que era sobre o nascimento, o novo nascimento. Então nós vamos ler aqui em João 3, que fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como podemos um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas? Então aqui nós vemos que o primeiro milagre que Jesus fez foi o casamento em Canaã da Galileia. Os judeus buscavam um sinal, né? É o sinal que Nicodemos estava buscando em Jesus. Aí Jesus respondeu, né? Sobre o templo, né? Que ele derribai esse templo e em 3 dias levantarei. Ele falou, né? O que ele falou assim? Mas só que o pessoal não entendia o que era. Jesus estava falando da morte dele e da ressurreição dele, sobre o derribar do templo. Aí, existem muitas críticas, né, que as pessoas fazem sobre Nicodemos, porque Nicodemos foi procurar Jesus à noite, entendeu? Então, ele foi procurar à noite, não porque ele tinha vergonha, mas é porque tinha medo, porque naquela época, quando Jesus estava fazendo os sinais, as pessoas queriam matar Jesus, né? Tanto que quando Lázaro morreu, que Jesus ressuscitou Lázaro, eles queriam matar Lázaro por causa de Jesus. Então, aonde Jesus passava, as pessoas que estavam perto de Jesus eram, sim, cometidas de perseguição, né? As pessoas perseguiam. E aí ele sentia medo, e não de vergonha de encontrar com Jesus. Aí nós vamos ver aqui agora a necessidade do novo nascimento. Nós vamos apresentar aqui como que foi apresentada a necessidade do novo nascimento, né? Que nós nascemos da água e do Espírito, né? Nós somos batizados, né? Igual Jesus veio, João Batista batizou Jesus, né? Antes do ministério dele, né? Mas teria que acontecer aquilo, né? Jesus teria que ter sido batizado por João Batista. Por quê? João Batista veio preparar o caminho do Senhor, né? João Batista veio preparar o caminho do Senhor para o ministério que Jesus ia fazer aqui na terra. Então, quando Jesus foi batizado, que veio a João até questionou, né? Você que tem me batizar e você quer que eu te batize? Aí Jesus fala com ele assim: tem que acontecer isso, né? Deixa acontecer, porque tem que ser desse jeito. Por quê? Porque Jesus teria que vir a este mundo, padecer neste mundo, pregar o Evangelho e ser crucificado e depois ressuscitar para perdoar os nossos pecados. Então nós temos que agradecer a Deus, né? Por ter enviado na terra o seu Filho, né? Para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, a necessidade do novo nascimento, ela é apresentada, eu vou apresentar aqui, vou tentar explicar aqui em 7 parágrafos aqui,
aonde o novo nascimento é apresentado. E o primeiro é o seguinte: se nós não arrependermos todos de igual modo, nós vamos perecer, né? Se a gente não arrepender dos nossos pecados, nós vamos perecer nessa terra. Então Lucas 13, 1:5 fala sobre isso. Vamos ver Lucas 5, o que fala sobre esta passagem de Lucas 5. A passagem de Lucas 13, de 1 a 5. Lucas 13, de 1 a 5. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala. Lucas 13, de 1 a 5. A palavra do Senhor está falando sobre o arrependimento. E depois, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Aqui a palavra do Senhor está explicando o seguinte, que logo quando eles trouxeram as crianças, né? Aí Jesus falou assim: deixai vir as minhas crianças, que delas são o reino dos céus. Então, ele comparou o reino dos céus como uma criança, com uma criança que é, né, sem pecado, sem nada. E aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, o que Jesus estava falando aqui para Nicodemos? Estava explicando para Nicodemos. Nicodemos, aquele Nicodemos que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos achava que ele teria que voltar para o ventre da mãe dele, né? E muita gente hoje, né, não entende a palavra do Senhor, que o Senhor quer falar espiritualmente. O que Jesus está falando aqui para Nicodemos? Nicodemos, acorda, você tem que nascer de novo, você tem que ser batizado, você tem que passar pela água e você tem que nascer do Espírito. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos, e falando com ele, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que ele estava falando aqui? Não é que comer da carne e beber o sangue, entendeu? É igual quando nós fazemos a ceia do Senhor. Toda vez que nós fazemos a ceia do Senhor, nós estamos pregando a morte e a ressurreição de Jesus, entendeu? A carne é Jesus e o sangue é o que ele derramou na cruz por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas faltas. E Nicodemos também, ele fala para Nicodemos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí, o que ele está falando com ele? Que os escribas e fariseus, né, erraram, né? Se a gente não procurar acertar, a gente nunca vai ter a vida eterna. A gente nunca vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se alguém não tiver em mim, será lançado fora. O que Jesus está falando isso aí? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. É como a árvore. A árvore tem os seus ramos, as suas coisas, seus galhos. O galho que é cortado e é jogado fora, aquele galho é seco, e o que acontece? Aquele galho, ele tem que ser queimado. Tem que ser queimado porque ele não serve para mais nada. Então, se alguém não tiver em mim, entendeu? A gente tem que estar ligado em Jesus. É como a árvore. Jesus é a árvore, nós somos os ramos, entendeu? Então, nós teremos que estar ligados em Jesus. Se a gente ficar fora de Jesus, a gente perde a comunhão com Jesus. É como se a gente comparasse um fogo, um fogão de lenha. O fogão de lenha, ele está lá queimando e as brasas estão lá acesas. Aí pega uma brasa daquela lá e tira do meio das outras e coloca de lado para você ver. Ela apaga por quê? Porque ela está fora do fogo, entendeu? Como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo, né? Que vai, ele quer comparar também com o inferno, né?
que aquele que não tiver Jesus, né? Aquele que não tiver com Jesus, né? Ele será lançado no inferno, entendeu? Então, o que ele está falando aqui? Que nós temos que ter comunhão com os outros, que nós temos que ter comunhão com as pessoas, que nós temos que orar, que nós temos que saber que o Espírito Santo está em nós, entendeu? E o significado da água e do Espírito, o significado pela água e Espírito. A água significa o batismo de Jesus, entendeu? A água significa o batismo. Jesus batizou, significa água. E o Espírito é o fato de ele ser Deus, entendeu? Então ele veio nessa terra como homem, como Deus. Então, aquela hora que João Batista colocou a água em Jesus, que o Espírito Santo desceu sobre ele, entendeu? Aí Deus fala assim: esse é o meu filho amado em quem eu comprazo, entendeu? Em quem eu comprazo. Este é o meu filho amado. Esta é a verdade de ser nascido de novo, que Jesus veio a este mundo em carne para pagar por nossos pecados, através do seu batismo e do seu sangue. Então, através do seu batismo, como? Quando ele foi batizado por João Batista. Ali, Jesus já estava pegando todos os pecados da humanidade e trazendo sobre si os seus pecados, entendeu? Quando ele, na via dolorosa que ele subiu, entendeu? Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas mágoas, tudo que nós deveria ter que pagar, Jesus pagou por nós e pagou pelo seu sangue na cruz. Então ele foi batizado, foi levado ao Calvário e foi levado na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pela nossa ignorância, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre nós, né? E caiu tudo sobre Jesus, né? Quem deveria ter morrido era nós, né? Não Jesus. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas ignorâncias, entendeu? Aí, como o homem natural ouve o vento, assim o homem nascido de novo ouve a voz do Espírito, entendeu? Então, por que Nicodemos não poderia ouvir a voz do Espírito? Porque ele era carnal, ele queria ver no lado da carne, entendeu? A carne é carne, espírito é espírito, entendeu? E a resposta deveria estar clara para ele, porque Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras sagradas. Então, ele não era um cara que não lia. E outra coisa, ele também viu falar de Jesus, viu dos sinais que Jesus estava fazendo, né? Fez o sinal lá no casamento, o primeiro milagre que ele fez lá em Caná da Galileia, né? De transformar a água em vinho, né? Que pediu às pessoas lá: coloca aí no tonel aí a água, e foi transformou o vinho, e aquele vinho foi o melhor vinho que foi servido naquele casamento. As pessoas até assustaram quando viram e falou assim: uai, o melhor vinho é servido antes, aí vocês deixaram o melhor vinho para servir depois. Por quê? Porque aquele vinho não era um vinho comprado, aquele vinho era um vinho transformado através do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo de Deus que nós precisamos ter dentro de nós, entendeu? O Espírito Santo de Deus, esse vinho novo que o Senhor vem trazer para nós, né? Para mostrar para nós que nós temos cada dia mais ser renovado pelo Espírito Santo. Então eu trago essa palavra para você, né? Que nós não devemos ser igual a Nicodemos, né? Nós talvez teríamos sido igual a Nicodemos, mas no proporção, no momento que a gente lê a Bíblia, que a gente vê a palavra e que a gente deixa o Espírito Santo entrar na nossa vida, aí nós somos transformados, nós somos mudados de tudo aquilo que era carnal, nós passamos a ser espiritual. Então, tudo aquilo que nós temos para mostrar, né, para as pessoas, né? Se as pessoas veem a gente na rua ou veem a gente no supermercado, né? Porque tem hora que a gente chega no lugar, a pessoa fala assim: uai, você é uma pessoa diferente. Por quê? É porque você tem um Espírito de Deus na sua vida, dentro de você, entendeu? Então você viu e transformou a sua vida, né? Você nasceu de novo. É esse nascimento que Jesus queria mostrar para Nicodemos. E explicou para Nicodemos: como, Nicodemos, você não entende, né? Você, mestre, né? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas, né? Então, muitas vezes, a palavra mata, né? E o Espírito vivifica.
porque é o Espírito Santo que faz nos viver nesta vida, entendeu? E nessa ocasião, Nicodemos retirou-se ainda em dúvida, né, sobre o novo nascimento. Nicodemos ficou, como pode nascer de novo, né? Como pode nascer de novo, né? Desse jeito. Não tem jeito de eu nascer de novo. Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Vou entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso não. Não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. Então, nós nascemos da carne, mas fomos transformados em Espírito, né? Jesus veio a este mundo para pagar os nossos pecados, né? Batizou, né? João batizou. Ele fez o ministério dele nessa terra, né? 30 anos, 33 anos e pouco ele ficou nesse ministério, né? Curando, fazendo os sinais, né? Todo mundo vendo os sinais que estavam acontecendo e mostrando para Nicodemos, né? E mostrando para nós hoje, né? O que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito, né? O nascer de novo é nova mudança, né? É igual eu falei aqui, nós teremos que arrepender dos nossos pecados, né? Senão nós vamos perecer nessa terra. Se nós não arrependermos, nós vamos perecer. Se nós não convertermos, nós vamos converter, nós vamos perecer. Como que nós vamos converter? Como que é? Converter é mudança de direção, entendeu? Se eu estou indo nessa direção e eu mudei, então tudo aquilo que eu estou fazendo agora é para Deus, é para Jesus. Então nós temos que mudar a nossa direção. E aquele que quer nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como que uma pessoa pode receber o reino de Deus se ela não é nascida de novo, né? Então, o nascer de novo, né, é o novo nascimento para o reino de Deus, né? E aquele que não nascer da água e do Espírito, o que é nascer da água e do Espírito? É igual eu falei aqui, o significado da água é o batismo, né? Quando nós batizamos, quando nós entramos na água para ser batizado, nós entramos, você pode até notar, você que já é batizado, né, e você que não foi batizado, você vai ter essa experiência de nascer de novo através da água, do batismo. Você é batizado em imersão. Quando você imerge, você sai, né, você recebe ali Jesus. E o Espírito Santo de Deus vem sobre sua vida, a mesma coisa que aconteceu com Jesus quando João Batista batizou, né? Então esta é que é a verdade do nascer de novo. O nascer de novo é nessa situação que é o nascer de novo. E nós temos aqui na palavra do Senhor, né, que Nicodemos ficou nessa pergunta: como que eu vou nascer de novo? Como? Eu não posso nascer de novo desse jeito, voltar para o ventre da minha mãe? Não, eu não posso nascer de novo. Então, Isaías já tinha profetizado, né, que Jesus viria há 700 anos atrás, né? Já tinha profetizado, Isaías tinha profetizado. Vamos ver aqui Isaías 42:1, para nós vermos o que Isaías 42:1 fala. Isaías 42:1 fala aqui para nós, aqui, ó, há 700 anos atrás, ele profetizava sobre a vinda do Messias. E ele fala aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Ó, se vê, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, aqui está explicando que Jesus veio para nós, veio para os gentios. Isaías está falando aqui, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Olha o que Isaías fala: o meu escolhido. Isaías fala aqui: em quem a minha alma se compraz. E pus sobre ele o meu espírito. Aquela hora que João Batista batizou, que a água desceu, veio uma pomba, como o Espírito Santo, né? Como símbolo do Espírito Santo, a pomba. É o que Isaías fala aqui: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, e ele vai pregar as boas novas para nós. E fala também que Isaías aqui, 62:1. Vamos ver o que Isaías fala aqui em 62:1.
62:1, não, 61:1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Isaías falando que o Espírito de Deus estava sobre ele. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha a libertação de Jesus aqui, do novo nascimento, né? Onde Jesus está falando aqui, né? Que o novo nascimento é esse aqui, de Jesus, né? Que Jesus veio, aqui, ó, Mateus 3,16, olha o que fala: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui em Mateus, né? Quando Jesus foi batizado, né? O batismo de Jesus, né? Aqui ele fala aqui: por esse tempo dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, né? Aqui é a palavra do Senhor que em Mateus está falando. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João falando para Jesus, né? Eu que preciso ser batizado e você vem a mim para que você seja batizado? Mas Jesus respondeu. Aí Jesus responde para João: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vinda sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, Jesus vem da Galileia, né, para o Rio Jordão. João já estava batizando os seus discípulos. Aí, quando Jesus, de longe, João já fala: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Entendeu? Aí, quando chega, João acha que Jesus vai batizar ele, aí Jesus pede que ele batize. Aí João pergunta, aí Jesus fala: deixa-se cumprir, né? Ele fala aqui, ó: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por quê? Porque ele, Jesus, veio cumprir aquilo que Deus mandou ele na terra para cumprir, né? Ele veio cumprir uma missão, um ministério na terra, né? Ele veio curar os enfermos, os doentes, né? Ele veio para pregar o evangelho, né? Aí ele mesmo fala, né, que os seus não o aceitaram. Os seus não o aceitaram. Então, quando Jesus veio, ele veio para curar, para libertar, né, os oprimidos, né, de todo o pecado. Que ele veio para curar e veio para libertar. Então, quando João vê Jesus, né, ele fala, né, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? Aí Jesus fala assim: deixa cumprir, né? Porque ele veio para cumprir um ministério, né? É igual nós aqui na terra, nós estamos aqui, né? Nós precisamos cumprir aquilo que Jesus nos mandou, o ide do Senhor, né? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Ide para todos os povos, né? Todas as nações, e pregar, né, o evangelho. E Nicodemos, né, igual eu falei aqui, nessa ocasião Nicodemos retirou-se ainda em dúvida, né, sem saber o que está acontecendo. Mas quando a palavra do Senhor vem até nós, entra no nosso coração, a nossa vida muda, né, e a gente fica, né, como se fosse ruminando a palavra do Senhor. Então, Nicodemos saiu ali de perto de Jesus, mas eu tenho certeza que o coração dele ardia, ficou ardendo, assim como ardeu os corações daquelas pessoas lá no caminho de Emaús, quando falava com Jesus. Então, creio que assim como o nosso coração arde quando Jesus fala com a gente, o coração naquela época de Nicodemos ardia, né, naquelas palavras que Jesus falava que teria que nascer de novo. Mas quando Jesus entra na nossa vida, entra no nosso coração,
a gente muda. Então, Nicodemos mudou. Então, quando Jesus morreu e foi crucificado, lá na cruz, no sepultamento de Jesus, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, a pessoa que estava lá com os aromas para embalsamar o corpo de Jesus, quem estava lá? Nicodemos. Então, aquela palavra que Jesus colocou no coração de Nicodemos, né? Ficou gravada no coração, ficou gravada na tábua do coração de Nicodemos. E Nicodemos, né, pôde oferecer um embalsamento para Jesus, né, lá no seu sepultamento. Então eu vou encerrar com esta palavra aqui, né, que quando é que Nicodemos, né, foi até Jesus, conversou com Jesus à noite, é porque ele tinha medo, não porque tinha vergonha. Mas a partir desse momento, ele acompanhou os passos de Jesus, que quando Jesus morreu na cruz, Nicodemos estava lá com seus aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Que nós possamos também ouvir essa palavra, né? E guardar no nosso coração, né? Guardar no nosso coração, né? Para nós mudar nossa vida, mudar aquilo que está errado na nossa vida. Então, João 19:38, aí o sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençol com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, olha que glória, que beleza que Nicodemos fez, né? E pôde ouvir a voz do Senhor, e pôde entender aquilo que Jesus explicou para ele, na hora mais importante de Jesus, né? Que foi a morte dele. Nicodemos estava lá com seu aroma, né? Com as suas iguarias, com seu aroma, com seus perfumes, né? Para embalsamar o corpo daquele que mudou a vida dele, né? Que fez dele nascer de novo. Então, nesse dia, nós queremos pedir ao Senhor, né? Que nos faça nascer de novo, né? Que a nossa vida possa ser transformada, né? Assim como foi transformada a vida de Nicodemos, né? Nicodemos foi transformado num tal ponto que ele pôde juntar, né? Guardar os aromas, os perfumes, para embalsamar o corpo daquele que ensinou ele a nascer de novo. Então, que o novo nascimento do Senhor esteja dentro da nossa vida, né? Que nós possamos nascer de novo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Irmão Giovanni, nós, como Igreja do Senhor, abençoamos a sua vida, da sua família, pela bênção que você tem sido no nosso meio. E aquele que ainda não conheceu o Senhor, que possa ter participado, está participando deste culto, que você possa abrir o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você nascer de novo, nascer da água e do Espírito, que é muito além do que esse nascimento natural, né? Esse gerado, corpo, né? Fruto de um relacionamento do nosso pai com a nossa mãe, mas nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito, para essa comunhão eterna com o Senhor.
Então nós, da Igreja Verdade Bíblica, ficamos aqui à disposição. Se você quiser receber uma oração, conversar um pouco mais a respeito desse novo nascimento, que você nos procure, deixe a sua mensagem, que vamos entrar em contato, vamos te assistir, vamos estar com você. Se você que ainda não tomou essa decisão de ter Jesus como Senhor da sua vida, para que Ele possa te salvar eternamente. Nós ficamos à disposição. Vamos orar mais uma vez, nessa oração final. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, porque até esse momento deste culto, que está um pouco mais breve do que o padrão normal, mas o suficiente, Pai, para prestarmos este culto ao Senhor. E que todos, ó Pai, possam ser renovados no Espírito. Que todos, ó Deus, possam ser despertados para o primeiro amor, como nos primeiros dias da conversão, com essa chama ardente dentro de si. Se você está frustrado no Evangelho, se você está decepcionado, se você está com tantas preocupações com as circunstâncias desta vida, pare um tempo, fale com o Senhor, abra o seu coração, renove a sua comunhão com o Senhor. Essa oração, este é o conselho da palavra do Senhor, esse é o conselho de Deus para a sua vida. E eu, como ministro do Evangelho, intercedo por cada um. Que essa bênção de Deus venha sobre cada um que possa estar assistindo, ouvindo este culto. Deus, que o Senhor venha e intervenha nas situações em que alguém possa estar perdido, sem rumo, sem direção, ó Pai. Mas que neste momento, com esta oração, que ele possa se encontrar, reconhecer a necessidade desta bênção do Senhor sobre ele. E sei que o Senhor fará. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja com este povo da Igreja Verdade Bíblica e com todo o povo do Senhor espalhado nesta terra maravilhosa que o Senhor fez e nos deu. Que aonde, ó Deus, reunir pessoas no nome de Jesus, seja em que lugar for e de que meio for, que o Senhor, ó Deus, então renove e abençoe. Portanto, eu ministro sobre a vida de cada um esta bênção de Deus, essa renovação com a vida com Deus, e que você tenha esta semana repletas de vitórias e que você possa ver esse agir de Deus em seu favor. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo cada um nesta hora. Meus irmãos, ficam em paz.